A Termalistur, empresa municipal que gera os balneários termais de São Pedro do Sul, e a forma como esta empresa é gerida, está a marcar a agenda política em São Pedro do Sul. Na passada sexta-feira, o Conselho de Administração da Termalistur promoveu uma conferência de imprensa onde expôs aquilo que considera ser o balanço a este mandato de 4 anos. Durante o encontro com os jornalistas, Fernando Aido, vogal do Conselho de Administração, apresentou alguns números, começando por sublinhar que, em termos totais, o número de aquistas ao longo do mandato subiu de 14.710 para 15.330. O administrador sublinhou ainda o facto de o volume de negócios ter aumentado na ordem dos 15%. Os números apresentados pela Termalistur foram contestados por Daniel Martins, candidato do PSD à Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Se para o Conselho de Administração da Termalistur, na estância termal sampedrense continua a ser a maior de Portugal, já para o candidato social-democrata, as termas sampedrenses, em termos de inscrições de aquistas, baixaram do primeiro para o terceiro lugar do ranking nacional, ficando atrás das Caldas de Monchique e das Caldas do Cro. Durante a conferência de imprensa da candidatura social-democrata, Daniel Martins questionou os números apresentados pela Termalistur e afirmou mesmo que, com esta administração, São Pedro do Sul deixou de ser a capital do termalismo. E os números dizem-nos o seguinte: portanto, nós temos de comparar, por uma questão de seriedade, o último ano de gestão da anterior gestão da Termalistur com este suposto balanço da atual gestão da Termalistur. E fazendo essa comparação com os dados oficiais que estão no site da Direção-Geral, temos que em 2012 existiu uma procura de 15.551 aquistas, dos quais 13.117 eram referentes a termalismo clássico e 2.434 a termalismo de bem-estar. Ora, o que é que isto significa? Se nós compararmos a atual gestão com a gestão anterior, do anterior Presidente da Câmara, temos aqui uma perda de 221 aquistas, em termos gerais. O que significa que as termas perderam 2% da procura e não um aumento de 5%, como foi dito pelo atual Conselho de Administração. No entanto, e é sempre importante termos presente esta comparação, se nós pegarmos nestes valores avançados pelo Conselho de Administração com os valores de 2003, que foi quando existiu uma maior procura de aquistas em relação às termas, a perda que se verifica é de mais de 30%. Ou seja, há um decréscimo que corresponde a mais de 7.000 aquistas. Mas é preciso também salientar aqui outra coisa. Em 2003, os números que estão disponíveis no site da Direção-Geral respeitam a termalismo clássico. Os números que respeitam a 2016 e que estão no mesmo site já são a soma do termalismo clássico com o termalismo de bem-estar. Ora, também aqui por uma questão de seriedade, se nós compararmos entre 2003 e 2016 entre aquistas de termalismo clássico, que são os que interessam para as termas, porque são aqueles que representam mais dinheiro e são aqueles que representam para as unidades hoteleiras um número maior de permanência, aí a diferença é de 50% de diminuição. Ou seja, entre 2003 e 2016, quanto a aquistas de termalismo clássico, estamos a falar de uma diminuição de 11.000 aquistas. Qual é que é a grande conclusão que nós queremos retirar e que não podemos deixar de salientar a todos os sampedrenses? Fazendo a mesma comparação entre 2012 e 2016, nós constatamos o seguinte: em 2012, as termas de São Pedro do Sul eram as mais procuradas no país, sendo que em segundo lugar tínhamos as Caldas do Cro e em terceiro lugar tínhamos as termas de São Vicente. Em 2016, as termas mais procuradas já não foram as de São Pedro do Sul, foram as de Monchique. E em segundo lugar temos as Caldas do Cro. E em terceiro lugar, então sim, temos as termas de São Pedro do Sul. O que é que isto significa? Que as termas de São Pedro do Sul já não são a capital do termalismo naquilo que respeita à procura de aquistas. E isto é o primeiro dado que nós queremos deixar muito bem assente, porque não podemos andar a apregoar em tudo quanto é festa, em tudo quanto é rede social, que somos a capital do termalismo, porque não somos. Quanto ao crescimento turístico, enquanto a região centro cresceu 4%, no período compreendido entre 2014 e 2016, as termas de São Pedro do Sul, que fazem parte dessa mesma região, diminuíram 7% do crescimento turístico. O que é que isto significa? Significa que as termas de São Pedro do Sul não são a capital do termalismo, também no que respeita a crescimento turístico.
Quanto aos resultados líquidos, e de acordo com os dados oficiais, com o relatório apresentado pela Termalistur em 2016, a Termalistur tem um prejuízo de 380 mil euros. Ora, o que é que a Câmara Municipal faz neste panorama, em que temos uma quebra recorde de aquistas, temos a pior classificação de todas em termos do aproveitamento da energia geotérmica, estamos em terceiro lugar em termos da procura de aquistas, estamos em contraciclo com o crescimento turístico da região centro e estamos com uma empresa municipal que nos apresenta 400 mil euros de prejuízo. O que é que a Câmara Municipal faz? Nada. Mantém a administração da Termalistur em exercício de funções como se nada fosse e, pelos vistos, não só mantém, como até lhes dá um voto de confiança, porque até permitiu que viessem agora, com pompa e circunstância, no início do Festival da Água, apresentar o suposto balanço destes 4 anos de mandato que ainda não terminaram. O que me leva à seguinte questão: e a administração da Termalistur o que é que faz com estes resultados? Rigorosamente nada. Ou melhor, organiza uma festa que, segundo dados oficiais, terá custado cerca de 100 mil euros. Ou seja, porventura, acabou de dar mais uma machadada nos prejuízos que apresentou no ano passado, que presumivelmente este ano serão ainda superiores. Vamos ver quando o documento oficial for apresentado. Confrontado com estas declarações de Daniel Martins em conferência de imprensa, Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistur, refuta os dados avançados pelo candidato social-democrata e destaca a diferença entre termalismo terapêutico e o número total de aquistas. Bem, eu, como compreenderá, não ouvi na conferência de imprensa, mas contudo o que apresentei, os dados que eu tenho apresentado são os dados concretos e os dados da Associação das Termas de Portugal, que embora não sejam dados públicos, porque há um compromisso na Associação das Termas de Portugal junto dos seus associados não revelar os dados, esses dados são dados oficiais e podem ser atestados. Nós que somos de longe e continuaremos a ser as maiores termas de Portugal, e penso que quem tiver uma leitura diferente está a prestar um mau serviço a São Pedro Sul e às termas de São Pedro Sul. Eu acho que nós temos uma atitude sempre positiva e de valorizar aquilo que temos e não estar sempre a denegrir o que temos e o que fazemos. E esse tem sido o mal das termas, enquanto a mim nos últimos anos tem sido entrar na roda política e na politiquice e não haver uma união entre todas as forças políticas em defender o interesse maior que são as termas de São Pedro Sul. Eu, felizmente, ao longo destes últimos anos deste mandato, acho que conseguimos, entre a administração da Termalistur, a Câmara Municipal e todos os operadores turísticos e hoteleiros, estar sintonizados na procura da defesa das termas de São Pedro Sul e ter um paradigma de desenvolvimento e de funcionamento que foi do agrado de todos. E para isso contribuiu desde logo, no início do mandato, termos adotado um estudo, na altura de Vitor Universidade de Aveiro, em que nos definia claramente qual era o nosso intuito, o nosso caminho, e fomos cumprindo escrupulosamente esse estudo. E hoje posso dizer que mais de 75% das medidas que foram apontadas nesse estudo que foi adotado pela Associação de Hoteleiros, pela Câmara Municipal, pela Termalistur, estão cumpridas. E, na verdade, estamos em ampla e franca recuperação. Eu não posso deixar de apontar que, ao contrário do que se procura insinuar, o mandato anterior não terminou em 2012, mas sim em 2013. Nós, quando tomamos posse, foi em novembro de 2013, portanto, a época termal, toda ela já estava feita e toda a situação da Termalistur já estava comprometida. E de 2010 a 2013, coincidindo com a altura em que eu estive fora da Termalistur, o anterior Conselho de Administração, e que são pessoas que hoje pertencem ou assessoriam ou pertencem às listas do PSD, foram pedidos 4.187 termalistas nas termas de São Pedro Sul. Faturou-se menos 900 mil euros nesses 3 anos. E esta é que é a realidade. Nós conseguimos inverter esta tendência, conseguimos voltar aos números de faturação que tínhamos anteriormente, conseguimos inverter esta tendência vertiginosa de quebra de aquistas. E hoje estamos novamente no ranking muito, muito bem em primeiro lugar. Agora, não podemos confundir o que é termalismo clássico com todas as outras componentes de termalismo. Quando se refere a dados absolutos em que nós não somos as termas mais frequentadas, e neste caso estamos a apontar, por exemplo, a Monchique e para Pedras Salgadas, tem a ver com questões de estatística do que eles contabilizam como digamos, como termalistas. E não só, porque a realidade é esta: o termalismo clássico em Portugal representa, em termos de faturação, 87%.
o termalismo de bem-estar representa 13%. A faturação média de um cliente de termalismo clássico é de 283 euros. A faturação média de um cliente de termalismo de bem-estar é de 27 euros. Agora, te pergunto em que querem apostar. Se é em banheiras públicas, se é em termoludismo, se é esse o caminho das termas São Pedro Sul, é faturar 27 euros por cliente, ou se é apostar claramente naquilo que nos diferencia, que é a água como um medicamento, a água mineral natural como algo diferenciador tratada dentro dos balneários termais. Vítor Leal, o presidente do Conselho de Administração da Termolistur, os números de frequência termal na ordem do dia da discussão política são pedrense. E durante a última reunião pública do Executivo Camarário de Oliveira de Frades foi discutida uma proposta de alteração ao empréstimo de médio e longo prazo contraído pelo município. A intenção da maioria era de efetuar uma prorrogação de 6 meses ao mesmo, uma vez que o prazo do empréstimo terminou no passado dia 11 e ainda existem verbas por utilizar. Do lado da oposição, o vereador Porfírio Carvalho afirmou não fazer sentido a prorrogação do empréstimo na totalidade da verba, uma vez que 2 obras a que o mesmo se destinava estavam já concluídas e pagas. O tema levou a uma troca de palavras mais acesas entre o vereador socialista e o vereador social-democrata Paulo Antunes. Na ausência do presidente Luís Vasconcelos, a introdução do tema foi efetuada pelo técnico superior financeiro da autarquia, Ismael Carvalho. O que se passa com este empréstimo é que o prazo de utilização do mesmo expirou no dia 11 de agosto de 2017 e existe um remanescente em algumas obras de verbas por utilizar. O que o Presidente pretende, ao fim e ao cabo, é alterar as condições do contrato no sentido de continuarmos a utilizar estas verbas. O que é que isto implica? Implica ser aprovado pela Câmara esta alteração ao contrato, pedir as condições à Caixa Agrícola no sentido de ver se mantém as condições, se há alguma alteração, e depois aprovar na Assembleia e remeter a Tribunal de Contas novamente para que seja autorizada esta alteração contratual. Sim, senhor. Ok? Sr. Vereador, situa... Eu aceito sempre. Quanto mais não seja quando chega a hora da votação. Agora, o que eu queria perguntar é que obras é que são estas? Eu tenho ideia que estes 950 mil era, olha, estive a ver o mapa da Líbia e não vi este. Eu tinha ideia que isto que era para aqui para o edifício da Câmara, não é? 150 mil são aqui para o edifício da Câmara, que é uma obra que ainda não arrancou. Há ali uma parte que era para o fecho do ginásio do centro escolar e há uma parte que é para a recuperação da biblioteca, que foi utilizada uma parte, mas não foi utilizada toda. Pois, 180. Não, aqui da biblioteca, vamos lá ver. O que é que eu. Dá-me licença. O ginásio, o fecho do ginásio já não está concluído? Pergunto eu. Então, se está concluído. Há ali 14 mil euros que não estão usados. Não sei. Não estão usados, não foram precisos. Não sei. Não sei se está completamente. Mas a obra não está feita, não está concluída. Completamente paga e feita. Mas não sabe saber, ou seja. Então, vocês trazem aqui estas coisas e não sabem. Então, o dinheiro pode ter sido um empréstimo. Como sabe, não sou vereador das obras públicas, sou vereador das obras particulares. E das obras particulares expliquei-lhe todos os pontos que estavam aqui, devidamente, que soube o que quiser saber, temos aqui os pontos. Sim. Agora, nós estamos aqui a discutir, e eu estou aqui na mesma posição que sou vereador. Estou aqui a discutir, como vereador desta Câmara Municipal, a situação deste ponto. E eu disse-lhe que não sabia, como o senhor também não sabe. Portanto, está aí um técnico municipal que pode perguntar. O Sr. Presidente não está cá. Se estivesse cá, ele é o responsável pelas obras públicas, também lhe explicaria. Agora, o não sabe tem que saber, o senhor também não sabe, também devia saber. Mas eu não trabalho aqui, não estou aqui. Mas eu também não sou vereador das obras públicas. Mas quando os assuntos vêm aqui à Ordem de Câmara, vêm propostos por Vossas Excelências. Vêm propostas pelo Sr. Presidente, vêm propostas pelo Sr. Presidente e pelo técnico superior, que foi o Dr. Ismael. Então esta obra está concluída ou não está? Não sei, já lhe expliquei que não sei. O senhor também não sabe e eu também não sei. Tenho esse direito como vereador das obras públicas. Mas repara. Quer saber alguma coisa sobre este ponto? Que eu explique. Sim. Quer saber sobre isto? Sobre isto não sabe. Só o Presidente é que sabe. Pronto. É curioso, porque estas coisas normalmente são partilhadas entre as equipas. Mas mas pronto, são métodos diferentes. O que eu queria dizer, e concordará se calhar comigo, sem precisar de se reiterar, é de que provavelmente esta verba, se a obra já está concluída e paga, porque aquela obra já está concluída e paga, provavelmente quando se faz o período de empréstimo,
é uma estimativa da verba que se vai precisar. E eventualmente esta não foi necessária. Não vai ser já usada. E portanto não vai ser usada, continua. Agora, por exemplo, aqui na biblioteca, a biblioteca, eu vejo que aqui que havia uma verba de 650 mil euros, não é? E ainda há um bocado estávamos a falar sobre a biblioteca, que é a obra que está pronta, e ainda estão aqui 126 mil por utilizar, que é uma coisa também curiosa. Das duas, ou se a obra está pronta, já não vai ser preciso este dinheiro. Se não está pronta, então afinal não falta muito. Há aqui qualquer coisa que não joga. A parte da obra daqui do edifício eu compreendo, não é? Houve este atraso, houve concurso, a obra foi interrompida. Isso faz todo sentido. Agora, não sei se faz sentido o pedido de prorrogação da utilização do empréstimo por mais 2 anos para o total da verba. Está a ver onde é que eu quero chegar? Se calhar é só para mais 6 meses. Sim, mas se calhar se calhar faria sentido que fosse só para esta obra, a verba correspondente à requalificação do edifício para o Conselho, que, como se pode ver, não foi movimentada. Foi movimentado zero. Se calhar isso é que faria sentido. Está a ver onde é que eu quero chegar? O que se pretende aqui ao fim e ao cabo é estender o prazo mais para se utilizar estas verbas. Mais meio ano. Mais meio ano. Onde é que está o problema, doutor? Diga lá qual é o prejuízo. O que é que você não há prejuízo, é as coisas fazerem eu estou sempre a pensar mal. O prejuízo é as coisas fazerem sentido ou não fazerem sentido. Eu vou contra, pronto, eu já sei, 4-1. Mas eu faço valer 3 neste caso. Pois é. Proposta de alteração de empréstimo aprovada por maioria, com o voto contra do vereador socialista Porfírio Carvalho durante a última reunião da Câmara de Oliveira de Frades. O Seminário Menor de Rezende vai ser transformado num polo da Associação Portuguesa de Pais e Amigos dos Cidadãos com Deficiência Mental, com capacidade para 30 utentes em lar e outros 30 em centro de atividades ocupacionais. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade, explicou que o projeto vai nascer de uma parceria entre a autarquia, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos dos Cidadãos com Deficiência Mental e o Seminário Menor de Rezende. As vindimas da região demarcada do Dão estão a ser antecipadas 3 a 4 semanas, esperando-se um vinho de boa qualidade se os produtores ficarem atentos à maturação das uvas, disse ontem à agência Lusa o enólogo Carlos Silva. O enólogo da União das Adegas Cooperativas do Dão, a UDACA, contou que tem espumantes para fazer já. Quem tem espumantes para fazer já começou a vindimar na semana passada e esta semana as pessoas estão a preparar-se para fazer brancos. Segundo o Carlos Silva, embora a região do Dão não seja toda igual e haja já umas zonas em que as uvas estão mais adiantadas do que outras, no geral verifica-se uma antecipação de 3 a 4 semanas comparativamente ao ano de 2016. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.